Voltamos ao debate sobre direitos e deveres dos alunos na escola pública e privada. Eli, você tinha colocado no bloco anterior a questão do excesso, às vezes, de uma regulamentação dessa, invasiva. Mas a gente vê que a sociedade moderna, a herança, inclusive da sociedade americana, né, é muito regulamentada, né? Então, tem uma série de normas de conduta que às vezes não deveriam ser escritas, a meu ver, né? Não precisariam ser escritas sim combinadas num código de ética, um código de relacionamento das pessoas, talvez fossem mais eficazes, né, do que ter essa intervenção permanente do Estado, da lei, no processo de relacionamento das pessoas. Você tem razão, Almir. O Paulo Freire dizia, a gente precisa ler primeiro o mundo para depois ler as letras. Essa criança que traz a droga, que traz a arma para dentro, era uma sociedade que os pais têm arma, a sociedade permite vender, a criança não fabrica nem a arma nem a droga. Então, não adianta ir pensar em isolar a escola como se ela fosse uma ilha. Isabel falou bem nisso. Como é que a gente trata essa temática? Como é que a gente articula essas questões? Não é muito fácil. Porque para o pai é mais fácil dizer assim, meu filho está lá na escola. Aliás, costuma chamar as professoras de tia, que eu acho que é um equívoco. Ela é professora. Ele precisa estabelecer os limites que a família estabelece, mas não é simples, porque o limite depende de qual família. Até a escola depende. Tem escola se chegar... A estrutura familiar. Estrutura familiar. E depois depende da escola. Tem escola, se uma criança chegar, um adolescente chegar com um brinco, é capaz, um piercing, é capaz da escola ser rígida demais com ele. Outra não importa. Então também até isso, quando a gente fala essas regras, ela precisa, como é que a gente adapta essa questão? É sempre difícil num país como o nosso, é um país que a democracia é mais recente, essa discussão é mais recente, a educação tem avançado, só agora nós temos 97% das crianças já chegando nas escolas, se a qualidade melhor ou não, mas eu digo, isso é uma conquista. E precisa, então, ter o envolvimento da comunidade com as escolas. O sindicato precisa discutir escola. Às vezes o sindicalista discute muita coisa legal, de aumento de salário, etc., mas não cuida da escola pública onde o filho dele está. Ele discute, mas não cuida da saúde pública onde o filho dele vai ser atendido. Ele não trata da moradia. Então, é preciso, então, ler esse mundo. Essa criança que agride lá, ela vem de uma sociedade que comete essas agressões. Então, não é essa rigidez na lei ali que vai alterar. O estatuto já é suficiente, precisa melhor ser compreendido. Eu acredito, sim, o estatuto ser discutido nas escolas, detalhadamente, isso sim, devia ser discutido em todos os lugares. Concorda, Isabel? Concordo. E o que eu acho, assim, a gente tem falado às vezes de comportamentos extremos, mas a gente observar que o comportamento ele já não chega no extremo direto, né? Ele vem de um crescente, alguma coisa, algum sinal que essa criança vinha dando, né? Alguma coisa que passou batido, porque tanto a escola quanto a unidade de saúde, né? A comunidade, o pai, que não viu nesse desenvolvimento dessa criança, né? Que alguma coisa estava precisando ser chamada a atenção. Você deu exemplo de um aluno que tinha um problema de audição. Sim. Então essa questão da linguagem, tá falando assim, então a agressão ela sempre entra no lugar quando você não pode falar, né? Quando você não tem a intermediação da linguagem. E eu estou começando a atender uma criança que tem problema auditivo, né? Uma experiência nova para mim, e a gente vê, então, né? Às vezes fica difícil de colocar limite, né? Mas por quê? Justamente você não consegue conversar com essa criança, não consegue, né? A criança não consegue se fazer entender. Então, até isso ser identificado também, até você identificar o que está acontecendo, o que está gerando, você criar condições para estar trabalhando, né, às vezes com esses desafios que aparecem. Essa questão da linguagem, ela é muito importante, que a gente vê assim, né, eu tenho filho, né, já pré-adolescente e filha bem pequenininha, então você ensina, olha, então isso aqui, meu filho, olha, xingar, isso aí você faz com seus amigos no campo de futebol, né, é pertinente, vocês podem se tratar assim, mas vocês estão num ambiente agora que né, tem mais gente, então você não usa essa linguagem, você não fala, né, porque realmente você tem a linguagem da intimidade, você tem a linguagem, né, essa que nós estamos usando aqui na televisão, você tem uma linguagem, né, no seio familiar, você vai aprendendo os códigos que você vai utilizando. E isso é educação, né? Às vezes você não vai falar igualmente, né? Aquele jeito pomposo, você fala de acordo com o seu interlocutor. Ou seja, a gente precisa ter uma diferenciação entre aquele mestre rígido do passado, aquele professor totalmente
autoritário, né? Distante. Dessa né? também, dessa nova linguagem que há que 10 anos tudo atrás muito permissivo. ainda estava em Então, moda, que é de não ter limites. Não ter limites. Né? A criança não pode ter limites. Né? E o professor depara com uma sala de aula onde cada criança daquela tem uma história. Uma criança ou adolescente que agride um professor, ele tem uma história. Quem sabe que a história dele não é da agressão do pai, da mãe, do padrasto, do vizinho, né? Essa pessoa agride. Ele tem uma história. Ele agrediu o professor? Não pode, né? Naturalmente tem que ter regras. Mas é preciso compreender essa história também, essa complexidade, porque às vezes ele é agredido pelo pai, pela mãe. Tem criança que chega gritando nas escolas, ele às vezes em casa ele é tratado aos gritos. E ele acaba gritando, ou grita com ele na rua. Então, ele tem que ter os limites, aí o estatuto prevê isso, já tem regras para isso, precisa fazer esse diálogo. E cada criança, cada adolescente, ele tem uma história. Eles não é verdade que todos sejam iguais nesse sentido, cada um tem a sua história de vida, de sua trajetória, e aqui Isabel está falando bem, precisa localizar aquela pessoa e ver o que é que pode ser feito para que ele possa mudar de comportamento. Né? Porque às vezes ele é agredido na escola, eu citei isso, que eu já apanhei na escola, que era triste para mim. Então, às vezes a própria escola, sem querer, algumas escolas era exclusiva, tanto é que estão falando de educação inclusiva, significa que estamos trazendo as pessoas com deficiência para dentro da escola, eles estavam fora, era uma escola exclusiva, sem querer a escola, e aí os professores, está havendo uma grande mudança, os professores têm uma compreensão maior, está havendo uma adaptação, mas é o que foi dito, desde a professora, a merendeira, a pessoa que faz as limpezas lá e o pipoqueiro que está na porta lá, ele precisa entender que ele faz parte desse mesmo conjunto, e que essa criança é desse meio. E o que é que nós podemos fazer no sentido de mudá-lo? Cada um tem a sua história própria. Certo, mas esse assunto foi introduzido aqui, inclusive desse PL, até por um e-mail que nós recebemos de um telespectador da TV Ambiental, que é um engenheiro florestal, que se formou a parte educacional dele em Alegre não, digo, em Castelo, e ele se refere a uma figura chamada o chefe de disciplina, e que no que ele atribui ser de grande importância, ter sido de grande importância, inclusive cita nos poemas dos livros que ele escreve. Como que vocês veem essa questão do chefe de disciplina? Isso é uma coisa démodé ou é uma coisa que tem que existir no mundo atual? No passado as pessoas tinham medo, tinha um chefe de disciplina, eu conhecia, as pessoas tinham medo, né? Normalmente era um homem ou uma mulher assim, bastante de cara sisuda para assustar as pessoas. Isso não dá certo. Eu acho que todos nós, o professor, os colegas, enfim, as pessoas precisam trabalhar com isso. Claro que na escola quando tem uma disciplina, alguma coisa, tem uma área lá específica na escola que trata dessa temática. Assim como tem uma criança com algum problema, com algum distúrbio, qualquer coisa, aí tem a parte médica, psicológica, que cuida disso. Então, tem uma coisa específica que cuide dessa disciplina, eu acho que não sei se isso é uma coisa muito boa. Eu acho que ele tem que acompanhar a escola. Então, tem aquele povo que cuida mais da pedagogia, tem aqueles que cuidam mais do seu funcionamento, mas uma pessoa específica que detenha esse poder é complicado. E o dia que ele faltar? Né? Então, aquela comunidade continua. E o dia que ele faltar, o dia que ele adoecer, o dia que ele mudar... Ele está falando aqui e me veio lembra da minha prática, uma coisa que eu acho que eu sou uma otimista. Eu sou uma otimista que eu vou fazer. Sempre que chega um paciente novo, uma pessoa nova, uma queixa, né, uma criança que vem com cada encaminhamento, que eu devia ter trazido alguns para vocês verem o que chega lá. Enfim, né, para mim eu chego com uma possibilidade de mudança, uma coisa, né, então vem às vezes uns históricos pesados, familiares, de escola, de agressão, né, situações que são muito difíceis até para a gente mesmo digerir aquilo, e para ver assim, mas como que a gente pode fazer para transformar, né, desabrochar alguma coisa melhor. Né? Eu sei que eu tenho situações que os meninos fazem, doutor Isabel, só está atendendo fulano? Não, é com medo, que eu desenvolvo grupos de crianças, eu trabalho com grupos, né? Então às vezes as crianças têm, mas fulano, não, estão aqui, né, estão num ambiente protegido, nós estamos... E é impressionante como quando você oferece uma expectativa de bom comportamento, que essa criança que veio até encaminhada, né, no Ministério Público, que passou em casa, e chega de um jeito diferente no consultório, é impressionante. Que a mãe fala assim, Isabel, a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi pegar os brinquedos que ele não brincava, né, ele ficava só na rua, ficava só não sei o quê. E você pode oferecer para aquela criança o papel de criança. Quer dizer, ela está na rua, ela está largada, ela está com os mais velhos, ela está sendo criada
E aí, essa até foi interessante, essa mãe depois veio, né, até meio se emocionada. Ele foi lá, quando chegou em casa, correndo, pegar a caixinha com os brinquedos dele, que ele viu lá com você, e voltou a brincar, porque não, né, já tinha abandonado aquilo há muito tempo. As crianças ficam no computador, ou ficam na rua, ou ficam em casa. Nós vamos Então, agora ao último intervalo e voltamos já para o último bloco. Fique conosco.